Empresa é um ser vivo. Se não alimentada de forma adequada, ela não sobrevive. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Sugestão Sofá de Pobre, Abotuturismo. Sou montenegrino, índio Ibiá com muito orgulho, nascido e criado às margens do rio Caí. Antes de comentar sobre o que inspirou esse vídeo, peço licença para falar um pouco de mim. Sou natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul, cidade que saí muito cedo para realizar o grande sonho, ou seja, me transformar num homem com a mala sempre pronta para viajar, sem raízes. De Montenegro para Porto Alegre, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e daí as fronteiras se abriram. Sempre trabalhando na área do turismo. ...40 anos trabalhando naquilo que eu gostava, fazendo o que gostava, principalmente viajar, conhecer todos os recantos desse país, do continente sul-americano e muitos países da Europa, América do Norte e por aí vai. Tive a honra de trabalhar para homens que para mim são mestres. Walter Patriani e Guilherme Paulos, da CVC. Dr. Carlos Guimarães, da Soletur. O grande Zygmunt Drabk, da Urbi et Orbi, do Rio de Janeiro. Seu Alírio, da Aritana. Marco Bagulin, da Agência Costa. Eu poderia enumerar muitos. Mas o vídeo em si não é só para falar a meu respeito, dar o meu currículo. Mas eu queria deixar claro que, no turismo, comecei como lavador de ônibus na garagem da Soletur e cheguei a proprietário de operadora. E nesses anos todos, não aprendi tudo, mas conheci alguns detalhes que se tornam fundamentais no trato com o ser humano e que fazem a diferença da qualidade de serviço. Mas também aprendi que uma transportadora, independente de ônibus, caminhão, carreta, aeronave, foguete, jegue, carroça, ela tem que respeitar a primária contabilidade da escrita fiscal. Histórico, débito, crédito. O saldo tem que ser positivo, senão ela não sobrevive. Então, começo a falar nesse vídeo dando um basta a esse socialismo barato que só existe no papel, que diz que as empresas têm obrigação de pagar altos salários, dar os melhores serviços, e não diz de onde virá o dinheiro, porque uma empresa que gasta mais do que arrecada acaba por ser massa falida.
Dito isso, chegamos na Boto Turismo, que é a empresa responsável pelo transporte rodoviário urbano da cidade do Imbé. Uma das cidades que eu coloquei na minha lista de prováveis pontos definitivos para uma vida de correria. Então, Imbé pode até se transformar no local onde eu irei colocar a minha mala em definitivo no armário. Mas também estão na lista, não posso descartar, Porto Alegre, a minha querida capital, por muitos motivos, entre eles aqui, ó, o Grêmio, a minha grande paixão. Por que não? Um velhinho aposentado, morando perto da arena, podendo assistir os jogos do seu time. Não é uma hipótese ruim. Mas, claro, não posso esquecer o amor que tenho por São Paulo. Jamais descartaria essa cidade que me deu muito na vida. Fico meio preocupado, né? Será que o velhinho, que aos poucos estou me transformando, teria o pique de antigamente para encarar São Paulo? Mas também não posso esconder o meu amor por cidades do litoral sul do estado de São Paulo, principalmente Iguape, com o bom Jesus do Iguape, o nosso Senhor, e com Cananéia. Que além de Iguape e Cananéia serem cidades históricas, lindas, terem toda uma qualidade de vida, ainda ficam próximas de Registro, que é onde mora, né, a minha amada filha e meus netos. Enfim. Mas no Imbé, que foi a cidade que eu fiquei por um bom tempo, devido à pandemia, onde tudo parou, Sofá de Pobre começou a receber algumas reclamações, comentários sobre a Boto Turismo. E o último não foi uma reclamação, foi uma pergunta, uma dúvida de uma usuária da Boto, inscrita do canal. Então, fizemos um vídeo. Quem não assistiu esse vídeo, olha aqui embaixo. Cidadania não se restringe a criticar e apontar falhas. É necessário apontar alternativas em busca de soluções. Criticamos a Boto. Apenas colocamos as perguntas da usuária, da passageira, que, olhando pelo seu ponto de vista, está repleta de razão. Só que não podemos esquecer as razões da Boto, porque houveram muitos comentários no Face, em outras redes sociais, todas criticando a frota da Boto, criticando que a empresa não cumpre horários, enfim, não vamos entrar no mérito. Só que voltamos ao nefasto socialismo. Imbé é uma cidade que todo mundo sabe se transformou numa população de idosos. Os veteranos, ao aposentar, procuram a cidade para ter uma qualidade de vida. E a lei no país socialista fala que idosos acima de 65 anos têm isenção de passagens de ônibus urbanos. Não vou tirar o que considero justo. Pessoas que trabalharam uma vida toda merecem, sim, poder passear pela cidade onde moram sem ter de pagar passagem. Até aí, tudo certo. Porém, eu não sei como funciona o contrato Prefeitura-Boto. Eu só sei que, devido ao grande número de idosos que moram na cidade, todos os horários que vejo a Boto circulando são com passageiros que estão ali gratuitamente. Então, pensem um pouco no lado da empresa. Vocês reclamam que os ônibus não são 0 quilômetro, não são novos. Mas vem cá, ônibus, motorista, funcionário, manutenção.
Vocês acham que isso não tem um custo? Então, se a empresa gasta muito para colocar o ônibus circulando e transporta o maior número de pessoas que se pode imaginar sem ganhar um centavo, ela vai sobreviver de quê? Claro que eu não sei como é o contrato. De repente, a Boto recebe um auxílio da prefeitura. Mas que auxílio é esse? Porque, segundo consta, não existe um controle de catraca. Porque, na verdade, o justo seria o idoso não pagar nada, mas ter uma carteirinha de idoso para passar pela catraca e registrar a sua passagem. E 50% do valor dessa passagem deveria ser subsidiado pela prefeitura. Porque senão político vai estar fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Ai, que bonitinho, põe a lei para a empresa privada bancar. Então, antes de criticar a Boto, olhem e vejam se uma empresa tem condições realmente de sobreviver e dar um grande serviço, andando, batendo lata, como se diz no transporte, sem passageiro. Não, mas ela transporta a gente, não. Sem passageiro, considerando aquele que paga. Não tem fluxo, não tem giro. E olha, eu já falei, eu comecei a minha vida lavando ônibus, fui auxiliar administrativo de garagem da Soletur, no Rio de Janeiro. Desse assunto eu entendo um pouco. Então eu aplaudo a frota da Boto. Eu aplaudo a qualidade do seu serviço, considerando o pouco que arrecada. Então está na hora da prefeitura pensar a respeito. Ah, não, então tem que fazer o seguinte, tem que estatizar o transporte urbano. Pelo amor de Deus, não me falem besteira. Prefeitura, governo estadual, governo federal, existem para governar, não para administrar a empresa. É simplesmente estatizar e vir a zona que a gente já está acostumado. Querem 2 exemplos? Peguem a Carris e a empresa urbana de São Paulo. Vou dar só uma curiosidade. Uma empresa que tem um bom fluxo de passageiros, ela deve ter, no máximo, para ter condições de existir, um fluxo de caixa que dê um lucro e que possa renovar a frota, que possa manter, pagar funcionário, ela tem que ter, no máximo, estourando 4 funcionários por unidade. Ou seja, 3 ônibus, 12 funcionários. 30 ônibus, 120 funcionários, e aí vai. Em São Paulo, quando estatizado o transporte urbano, eram 14 funcionários por unidade. E podem ver na Carris também, era a mesma coisa. Então não é estatizando que a gente terá certeza de um transporte urbano gratuito e de boa qualidade. Muito pelo contrário, nós teremos leigos administrando as empresas, um cabide de emprego e uma frota sucateada, principalmente com canibalismo. Alguém sabe o que é canibalismo? É simples. Empresa do Estado, de repente, se um ônibus falta um parafuso, eles pegam um tipo boi de piranha, tiram aquele parafuso e colocam naquele. Ah, falta uma roda, tira do boi de piranha, daqui um pouquinho nós temos um ônibus inteiro desmanchado, porque eles não têm nem a capacidade de fazer uma pesquisa de mercado, buscar peças baratas para a reposição. Então, o transporte urbano é um problema sério administrativo. E a grande solução diante dessa lei justa do idoso não pagar é a prefeitura subsidiar 50% da passagem. Não que terá um lucro a empresa, mas pelo menos colocando aqueles valores que entram de pessoas,
que não chegaram ainda à terceira idade e pagam a passagem integral, poder contrabalançar. Porque da forma que fazem, das duas uma, ou a empresa quebra, ou o preço da passagem cobrado é um absurdo. Aí aqueles que estão começando a vida, estão batalhando, somando trocadinho, que precisam do ônibus, pagam uma passagem cara para manter uma lei que só beneficia, na verdade, políticos que a criaram, mas não criam o ambiente favorável para que ela seja posta em prática. Imagens mostram aonde há o desvio de itinerário, justamente no final da linha. Uma afronta ao controle de qualidade. Qualidade essa que é obrigação da empresa com relação ao seu cliente. Podem haver explicações, mas nada justifica. E isso mostraremos na sequência do vídeo. Dito isso, evitando arestas injustificáveis entre boto e sofá de pobre, vamos falar da reclamação da passageira. Se você não assistiu o vídeo que está aí embaixo, na descrição, eu vou dar um resumo. Diz essa senhora, confirmado por nós, que quem vem de Santa Terezinha direção a Imbé, depois até a ponte que faz a divisa do Imbé com Tramandaí, antes da linha chegar no final, tem um desvio. Vou explicar para quem não é da região. A linha toda, basicamente, acontece na Avenida Paraguaçu. Sai de Santa Terezinha e tem como ponto final a ponte, que atravessou a ponte de Tramandaí. Pois bem. Então, lógico, a primeira parada é vindo da ponte para o subúrbio, sempre a gente conta assim, do centro para o subúrbio, para os bairros, que seria a Praia de Santa Terezinha, a Praia de Albatroz, a Praia de Mariluz. Então, o primeiro ponto, a parada 1, é aquela que vem da ponte. Depois 2, 3, 4 e assim por diante. Pois bem, para quem vem de Santa Terezinha, na praça, que é conhecida, pelo menos por mim, eu não sei o nome da praça, mas é um local famoso, que tem umas corujas lindas, que já são patrimônio da cidade, elas ficam ali nos seus ninhos, todo mundo respeita. Pois bem, naquela praça, o ônibus desvia à direita, sai da Paraguaçu, vai por trás, beirando o rio Tramandaí, até chegar na sua parada final. Então imagine, o ônibus está vindo aqui, a Paraguaçu segue, ele entra à direita e vem por aqui. Mas daí tem a parada 2 e a parada 1. Poxa, isso é uma mudança de itinerário. Ou seja, aqueles passageiros que iriam descer nas últimas paradas são prejudicados. Agora imagine uma cidade só com pessoas idosas, que tem problema de locomoção, o prejuízo que é isso. A falta de respeito que é isso, principalmente o crime na qualidade de prestação de serviço. Mas aí pode ter a justificativa, porque se a gente for até a parada 1, no final da Paraguaçu, e analisar aonde é o fim ou início da linha, veremos que é numa rua perpendicular à Paraguaçu. E essa rua, ela faz sentido bairro até avenida, mão única, ou seja, o ônibus motorista não poderia dobrar à direita para chegar na sua parada final. E também não vai atravessar na avenida para dar ré e chegar na parada. Poderia ser uma justificativa, um atenuante, mas não é. Então, por isso esse vídeo
está acontecendo para dar uma sugestão lógica a Boto Turismo. Porque desviar é o mais simples. É o melhor, mas melhor para quem? Para o motorista e para a empresa e o passageiro. Então, no início das minhas viagens, no início das excursões, como alguns dizem, lógico, eu rodei muito de ônibus. E aprendi algumas lições. Bom, para ter uma ideia, quando a gente chega num posto que tem uma parada, um restaurante, e o ônibus será abastecido, é muito mais fácil parar ali, abastecer, e depois ir no restaurante. Ou então parar em qualquer posto que não tenha restaurante e abastecer. Só que a qualidade de serviço diz que passageiro não é obrigado a ficar dentro de um ônibus enquanto é abastecido. Então, como é que tem que agir? É ir até o restaurante, o passageiro desembarca, vai no toalete, vai fazer seu lanche, sua refeição, dá uma esticada de pernas, enquanto isso o ônibus é abastecido. Então, Boto, eu não sei se essa mudança de itinerário é autorizada pela prefeitura, eu não sei se essa mudança de itinerário é autorizada pela empresa ou é uma iniciativa dos motoristas, eu não tiro a razão dos motoristas, se pensar só na manobra que eles teriam que fazer para entrar de ré. Mas, como manda a qualidade de serviço? O passageiro em primeiro lugar. A Boto segue na sua linha. Parada 2, desce os penúltimos passageiros, chega no ponto final, na parada 1, desce quem tem que descer. Quando o ônibus estiver vazio, ele faz o retorno, aí vai até onde achar melhor, entra por trás, pega o rio e para em frente do ponto inicial da linha. Aí sim, a Boto será digna de aplausos. Porque seu motorista não estará fazendo manobra arriscada numa avenida, entrando de ré, atrapalhando o trânsito. Seu motorista não estará entrando contramão. E, principalmente, estará respeitando o seu passageiro. Assunto encerrado e ponto final.